dia, terceiro ano, bom dia para todos vocês. E hoje, quinta-feira, a gente tem a nossa aula de gramática, né? Se você já está com o livro aí preparado, tudo ok, já tomou café, então presta muita atenção, porque hoje nós vamos nos aprofundar naquele conteúdo que a gente viu na aula passada, né? O uso do C cedilha. Nós sabemos que o C cedilha, ele tem um som de S, tá bom? E o C, quando ele está sozinho, ele pode ter dois sons, o som de S ou o som de K, como por exemplo na palavra casa. Olhem aqui a palavra casa. Esse C aqui, ele vai ter som de K, certo? Porém, na palavra céu, né, esse C aqui tem som de S. Então, dependendo de como o C vai estar, dependendo de qual vogal o C acompanha, ele vai ter um som totalmente diferente. Quando o C acompanha o A, ele vai ter som de K. Porém, se ao invés de ser um C for um C cedilha antes do A, vai ter um som de S. Olha esse exemplo aqui. A palavra estação, eu tenho um C cedilha antes do A. Então, eu tenho um som de S, tá bom? Mas um C sozinho antes de A tem som de K. Olhem bem a diferença, certo? Sinal gráfico C cedilha, som de S antes de A. C sozinho, a consoante C antes de A, som de K. Então, são pequenas diferenças no português que vai fazer toda a diferença. Porque se você não prestar atenção a respeito do uso do C cedilha, você acaba confundindo sua escrita. Nós aprendemos que nós usamos C cedilha sempre no meio ou no final de frase. Jamais você usa o C cedilha no início de uma frase, não pode. E você só vai usar o C cedilha antes do A, do O e do U. Você não usa ele antes do E nem do I, tá bom? Então, agora, para a gente começar a nossa correção da aula passada, então, a tabela que a gente está vendo aqui na lousa é a mesma tabela da atividade que eu passei para vocês no exercício da página 54, questão 2, tá bom? É o mesmo exercício, é a mesma tabela. E o que nós teríamos que fazer nesse exercício aí? Encontrar algumas palavras que aparecem com C antes de e escrever também palavras com C cedilha. No meu primeiro quadro, eu coloquei todas as palavras que aparecem no texto, certo? Aquele texto que a gente leu na aula passada. Coloquei todas as palavras com C cedilha e aqui eu coloquei as palavras com C antes de E. Por que não C cedilha? Porque não tem como colocar C cedilha antes de E. Não existe esse tipo de palavra, certo? Então, é o C antes de E. E aqui eu coloquei o C antes de I. Qual é a importância de estudarmos esse conteúdo aqui? C antes de E e C antes de I. Esse conteúdo é para que vocês possam exercitar e compreender que a minha consoante C, ela não é usada antes dessas vogais aqui, ó, E e I. Por isso que somente nesse quadro, nós usamos palavras com C cedilha. Vocês observaram aqui? E nos demais quadros, nenhuma das palavras tinha C cedilha, porque vocês têm que fixar bem que a vogal E e a vogal I não trazem esse C gráfico, esse C com a cedilha, tá bom? Eles não trazem isso. Então, já tendo feito toda a explicação dessas colocações, o porquê eu só posso usar o C antes de E, antes de I, e todas as minhas palavras com C cedilha que eu encontro no texto, eu acredito que vocês releram o texto e conseguiram copiar tudo direitinho, né? Então, vamos agora para a questão 2. Você pode até dar uma pausa no seu vídeo e fazer a correção caso você não tenha feito dessa maneira. Então, vamos agora para essa correção aqui, tá bom? Então, na questão 3, eu tenho algumas opções aqui, ó. Pouco ou poço. Não existe poço, existe poço, sem esse U aqui. Quando tem o U, então significa que eu estou falando que é pouco, né? Eu tenho pouco tempo para fazer esse exercício. Estou dando um exemplo.
C cedilha ou com C? Com C que vai dar o som de K, né? Pouco. Agora aqui, como eu falei, agora sim é a palavra poço. Vocês estão vendo a diferença? Pouco, esse U aqui. Agora, sem o U, a mesma palavra, sem o U vai ficar poço. Para ficar esse som de S, eu tenho que colocar o C ou C cedilha? O C cedilha, certo? Por quê? Porque sem o sinal gráfico cedilha, essa palavra teria o som de poco. E não é isso que nós queremos. Agora a palavra é taca ou taça. No nosso cearense, né, a maneira como a gente fala, a gente tem uma maneira bem própria de falar. Muitas vezes a gente diz assim, você vai tacar esse livro nesse armário, todo cheio de poeira. Então nós usamos muito essa palavra tacar, mas não é uma palavra que de fato existe na língua portuguesa. É uma palavra que nós inventamos, porque o cearense inventa tudo, vocês sabem. Porém, a palavra que o livro pede para que eu escreva é a palavra taça, tá bom? A taça que usamos para tomar um suco, a taça que usamos para algum líquido. E essa taça, ela é escrita com C cedilha que tem um som de S. Porque se não houver o C cedilha, vai ficar esse som de taca, onde o C ele vai ter o som de K, tá bom? Então, já aqui na palavra graça, né? Não é graca, é graça. Então é o C cedilha. Na palavra alce, é alce ou alque? É alce animal. Então você vai usar o quê? O C cedilha para ter som de S. Mas nós aprendemos uma coisa: não existe o C cedilha antes do E e do I. Então você não vai usar o C cedilha, vai usar o C. Mas tia, se você não vai ter som de alque não, de K? Não, meus amores. Existe o C, que tem o som de S, sem ele precisar ter a cedilha, porém somente quando ele está antes de E e de I. São exceções. Antes de E e de I, ele vai ter sim o som de S sem precisar da cedilha, tá bom? Porque realmente é uma regra, tá? E agora vamos pro aceite. Aceite minha proposta, né? É um aceite com C cedilha? Lógico que não, porque tem um E aqui de novo. E não é aceite, é aceite. Então é o meu C que vai ter som de S, tá bom? Almoçar. É almoçar ou almocar? Almoçar. Mas esse C tem som de S. Então é o C cedilha ou o C normal? É o C cedilha, porque a gente sabe que o C cedilha antes de A tem som de K. Ficaria almocar. Açude. É açude ou acude? Acude aqui, a fulana tá passando mal. É açude. É o C que tem o dilha, né? Então é o C cedilha. Agora, coceira. Se é có, então eu sei que é um C normal. E até porque não existe C cedilha no início de frase, né? Agora, ceira. É um C normal, porque não existe C cedilha antes de E. Então é um C normal, tá? Então, aí a gente tem a nossa primeira coluna, tá bom? Eu continuei aqui porque não tinha espaço embaixo. Mas tudo isso é a nossa primeira coluna. E eu vou deixar para vocês a resposta da segunda e da terceira coluna aqui, tá bom? Então dê uma pausa aí no seu vídeo, para que quando nós voltarmos você já copie a segunda e a terceira. Então, eu fiz aqui a segunda coluna e novamente veio um pouquinho mais para cá porque não teve espaço suficiente, mas tudo isso faz parte da segunda coluna, tá? E na segunda coluna, novamente, nós usamos o C e o C cedilha. E aí vocês tinham que observar, né, que sempre antes de E você vai usar o C, tudo bem? Antes de A você vai usar o C cedilha. Outro exemplo aqui, ó, antes de I é o C, não coloca C cedilha, tá bom? Então aí é muito fácil identificar. É só você pegar a palavra e perguntar: é maço ou é maco? É maço, né? Eu vou comprar um maço de folha. São muitas folhas juntas. Então, é com C cedilha porque tem som de S. A palavra é acão ou ação. Olha bem,
bem, ação tem som de S. Se tem som de S, você coloca o C cedilha. Simples. Coçar tem som de S ou tem som de K? Coçar. Som de S, então C cedilha. Laço, esse sol, tem som de S ou de có? De S, então C cedilha. Muito simples. A única regra aí é que você não vai colocar o C cedilha antes de I, nem antes de E. E também não pode colocar no início de frase. Agora eu vou apagar, enquanto isso vocês dão uma pausa, já corrija. Na terceira, a gente vê essas palavras aqui, né? Recebe. Recebe, olha bem, o meu é antes de só coloca C. Casa. Início de frase só C, não pode ter cedilha. Aí aqui tem o I, antes de I, C. Então aí não tem nem dúvida, né? Estação, é estação ou estacão? Estação. Então tem que ser o C cedilha porque tem som de S. A palavra face, é face ou fato? É face. Porém, você já sabe que antes de só pode usar o C, então nem precisa perder tempo. A palavra paciência tem um I bem aqui, ó. Antes de I, C. Aqui também, antes de I, C. É aço ou acro? Aço. Então bota C cedilha. Graciosa. É graciosa com som de S. Porém, esse C aqui, ele não pode ser colocado a cedilha também porque tem o I. Antes de I não se coloca C cedilha. E moçada, tá bom, meus amores? Super fácil de entender. É só procurar as regras que antes de C cedilha não se coloca, aliás, antes de e de I não usa-se C cedilha e também não se usa C cedilha no início de frase, tá bom? E aí a gente já vai terminar essa página aqui, que por último nós deveríamos copiar as palavras com cedilha no espaço abaixo. Vocês copiaram todas as palavras aí, né? E agora nós vamos para o exercício de sala, isso mesmo. Nós já fizemos aqui o exercício de correção e vamos agora para o exercício de hoje, que é sobre ortografia. Nós ainda vamos continuar com o C cedilha, só que agora com a pronúncia sa, sol, su e sé, si, tá? Então vamos lá. A página 55 vocês farão ela em casa. Nós vamos fazer juntos a página 56. 2. Organize no espaço abaixo as palavras que você circulou no texto da página anterior. Bom, na questão 1, ele pede para que vocês circulem palavras com C cedilha A, né, sa, CE, CI, C cedilha O e C cedilha U. Vocês deveriam circular essas palavras. Então, essa questão 2, como vocês ainda não circulou, vocês vão fazer ela em casa, tá bom? Porque vocês primeiro vão circular e depois vocês vão escrever as palavras que vocês circularam com C cedilha. E depois vocês vão escrever as palavras que vocês circularam com C. E agora nós vamos para a questão 3, tá? Procure as seguintes palavras no diagrama e escreva-as no espaço adequado. Devemos procurar as palavras cinema, palhaço, criança, cenoura, cabeça, cedo, açúcar e começo. Então, vocês vão procurar essas palavras no seu diagrama, pausa aí 2 minutinhos e vocês procuram e já vai marcando, tá bom? E aí a gente vai continuar os itens. No item a gente precisa resolver o que a questão pede. Alimento usado para adoçar. Qual é o alimento usado para adoçar? Você que já pausou o vídeo, eu acredito que todos pausaram, já acharam as palavras do diagrama. Nós vamos agora escrever a resposta, né? Que alimento é esse que eu uso para adoçar algo? Açúcar, né? E essa palavra está no seu diagrama. Então, você vai escrever aí no item A a palavra açúcar. No item B da questão 3, local onde exibe filmes. Onde é que eu exibo
coelho. Qual é a comida preferida do coelho? Cenoura, né? Mais um exemplo onde o C antes da vogal E não vai ter o cedilha, tá? Antes da vogal E é o C normal. E agora nós vamos para o item D. Antônimo de tarde. O que é o antônimo? Nós aprendemos que o antônimo é o contrário. Qual é o contrário de tarde? Está muito tarde. O contrário é está muito cedo. Muito bem. Então, você coloca aí a palavra cedo. No item E, o que é que faz graça no circo? O palhaço, né? Então, escreveremos aí a palavra palhaço. F, sinônimo de início. Porém, os sinônimos são palavras semelhantes, né? Antônimos são contrárias e sinônimos semelhantes. Uma palavra que seja semelhante a início, mas que comece com a letra C. Começo. Então, você escreve aí começo. Olha bem. O meu C aqui está antes do O. Eu posso colocar o C cedilha? Não, porque o C está no início da frase, bem no começo. Aqui, o meu C cedilha está antes de O. Já posso colocar a cedilha, tá bem? Olhem bem a diferença. Agora vamos para o item G. Parte do corpo. Uma parte do corpo que comece com a letra C e que tenha cedilha. Cabeça. Menino ou menina? Criança, né? Espero que vocês tenham conseguido achar todas as palavras da charadinha. Mas eu acho que as palavras mais difíceis de serem encontradas foi a palavra criança e a palavra cabeça. Porém, tá aqui, tá tudo aqui conforme o exercício pedia. Vocês podem dar a pausa e já ir fazendo a correção do exercício da questão 3, tá? E vamos agora para a questão 4, tá bom? Olha que engraçado, o palhaço Paçoca fazendo palhaçada. Faça uma lista das peças do vestuário do palhaço. Liste apenas as palavras em que apareça a cedilha. Então, mais uma vez, nós só podemos usar palavras que tenham cedilha. 1. O que é que o palhaço está vestindo ou segurando? Tem que ter o C cedilha. Ele está segurando um tecido, um pano, mas eu posso colocar a palavra pano? Não, porque não tem C cedilha. Eu posso colocar a palavra lenço. Então, você vai colocar aí a palavra lenço, tá bom? C cedilha antes de O. 2. O que mais que o palhaço ele está usando ou está segurando? Ele está usando um cadarço, né? Um cadarço. O que é o cadarço? É esse laço que nós fazemos no sapato. Então, você poderia colocar aí cadarço, tá? 3. O que mais o palhaço está vestindo? Ele está vestindo ou usando um laço no pescoço. Então, você pode colocar a palavra laço. Lembrando que antes de O, bota o C cedilha se a palavra tiver som de S. Laço. E agora vamos para o 4. O que mais o palhaço está usando? Uma calça. 5. Ele está usando também um calção. Tem um calção por baixo da calça, vocês perceberam? Então, ele está usando também um calção. 6. O que mais o palhaço está usando? O calçado, né? Ele usa sapato, mas só que sapato não tem C cedilha. Então, você escreve
escreve calçado. Essa questão, ela também era uma questão para exercitar o raciocínio de vocês, porque outras pessoas poderiam colocar sapato, mas sabemos que o texto não quer que nós coloquemos palavras que não tenham C cedilha. Então, ao invés de colocar sapato, eu coloco calçado, né? Ao invés de colocar, por exemplo, pano, eu coloco lenço. Ao invés de colocar gravata borboleta, eu coloco laço, que é o que ele está usando no pescoço. Então, todas essas trocas que eu faço faz com que minha questão esteja com C cedilha. Olha que interessante. Exercita a inteligência de vocês, faz com que vocês pensem, tenham um raciocínio lógico para responder com exatidão aquela questão. E com as dicas que a tia deu, fica super mais fácil, né? Eu dei todas as dicas de como devemos usar o C cedilha. Sabemos que jamais usamos C cedilha antes de E e antes de I. Eu só posso usar antes de A, O, U. Não uso C cedilha no início de frase. Vocês estão vendo que todos os Cs que aparecem aqui, ele não tem adilha, ele é um C sozinho, uma consoante. Então, ele não vai ter o C cedilha. Porém, as palavras onde o C está antes de A e antes de O, ela tem o C cedilha, porque ela tem o som de S. Se a palavra fosse laco, eu ia botar o C cedilha? Não, eu ia botar o C normal para ter som de có. Se a palavra fosse calcado, eu ia colocar o C cedilha? Não, eu ia colocar o C para ficar o som de K, né? Então, vocês têm que falar aquela palavra e têm que perceber qual é o significado da palavra. Se ela tem um som, se ela produz uma sonoridade com S, né, com esse som aqui, ou se ela produz uma sonoridade com K, né? E aí, achando a sua resposta, você consegue colocar o C cedilha ou o C, tá? E nunca esqueça das dicas que eu dei quanto ao uso do C cedilha. E agora a gente vai para a nossa última questão da atividade de sala, que é a questão 5. Encontre no diagrama 10 palavras escritas, que comece com CE e CI e depois copie-as. Eu vou deixar aqui para vocês todas essas palavras que começam com CE e com CI e vocês vão só copiá-las abaixo e marcar no diagrama, tá bom? Porém, dê uma pausa aí no seu vídeo para que você já possa copiar a questão 4. Então, eu já copiei aqui as 10 palavras que vocês vão encontrar aí no livro de vocês. Cenoura, cereja, cílios, acima, face, cintura, cicatriz, cigarra, cegonha e células. Vocês vão olhar para cada uma dessas palavras, tá bom? E vão tentar encontrar no diagrama que está aí no livro de vocês. Uma por ordem. A primeira palavra é cenoura, depois vem a cereja, depois vem os cílios e assim em diante. Vocês vão encontrar aí as palavras, vão circular as palavras. Uma dica, todas as palavras, elas estão na vertical. O que é vertical? Elas estão de cima para baixo, tá? Elas não estão deitadas, não, na horizontal, não. Por exemplo, a palavra cenoura, vou escrever bem aqui. Ela tá assim, cenoura. Todas as palavras, todas mesmo, estão assim, ó, de cima para baixo. E aí vocês vão encontrar com muita facilidade. E depois vocês vão escrever essas palavras que vocês encontraram nessa linha abaixo. E eu quero que vocês observem todas as palavras onde o C está antes de E, onde o C está antes de I, onde o C cedilha está antes de A, O, U, e quando o C inicia no início de frase, né? Ele está no início de frase. Só quero que vocês observem mesmo para que vocês possam absorver mais o conteúdo. Na próxima aula, eu vou trazer a correção da página 55, tá bom? E também a correção da questão 2 dessa página 56, que é a questão 2 vocês vão fazer em casa também, tá certo? Então, meus amores, a aula de hoje fica por aqui. Tenho certeza que vocês compreenderam o conteúdo
E a gente vai se ver amanhã na nossa próxima aula. Bons estudos para todos e até mais!